Lei nº 282, de 2012. Estatuto dos Servidores Públicos de Canaã dos Carajás. Título 1, das disposições preliminares. Capítulo 1, do objeto e da abrangência. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Canaã dos Carajás, abrangida a administração direta, autárquica e fundacional. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Canaã dos Carajás, abrangida a administração direta, autárquica e fundacional. Explicação. O artigo 1º define que a lei estabelece normas para o Estatuto dos Servidores Públicos de Canaã dos Carajás e se aplica a todas as áreas da administração pública, incluindo a administração direta, governo municipal, autárquica, órgãos públicos autônomos, e fundacional, instituições com funções públicas. Parágrafo 1º. O regime jurídico dos servidores públicos de Canaã dos Carajás é o estatutário, com direito à estabilidade nos termos do artigo 41 da Constituição Federal vigente. Parágrafo 1º. O regime jurídico dos servidores públicos de Canaã dos Carajás é o estatutário, com direito à estabilidade nos termos do artigo 41 da Constituição Federal vigente. Explicação. O parágrafo 1º explica que os servidores públicos de Canaã dos Carajás são regidos pelo regime estatutário, que garante estabilidade no emprego conforme o artigo 41 da Constituição Federal. Isso significa que eles têm segurança no cargo, salvo em casos específicos previstos em lei. Parágrafo 2º. Para os efeitos desta lei, são servidores aqueles legalmente investidos em cargos públicos de provimento efetivo ou de provimento em comissão. Parágrafo 2º. Para os efeitos desta lei, são servidores aqueles legalmente investidos em cargos públicos de provimento efetivo ou de provimento em comissão. Explicação. O parágrafo 2º define quem é considerado servidor público de acordo com esta lei: aqueles que ocupam cargos públicos de provimento efetivo, permanente, ou de provimento em comissão, temporário, de confiança. Parágrafo 3º. Disposto nesta lei não se aplica. Inciso 1. Aos servidores investidos em empregos públicos na administração direta, assim previstos em lei municipal específica. Parágrafo 3º. Disposto nesta lei não se aplica. Inciso 1. Aos servidores investidos em empregos públicos na administração direta, assim previstos em lei municipal específica. Explicação. O inciso 1 lista uma exceção. A lei não se aplica aos servidores que ocupam empregos públicos na administração direta e que são regulamentados por leis municipais específicas. Parágrafo 3º. Disposto nesta lei não se aplica. Inciso 2. Aos contratados por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma da lei. Parágrafo 3º. Disposto nesta lei não se aplica. Inciso 2. Aos contratados por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma da lei. Explicação. O inciso 2 menciona outra exceção. A lei não se aplica aos trabalhadores contratados por tempo determinado para atender a necessidades temporárias e urgentes, conforme a legislação. Parágrafo 3º. Disposto nesta lei não se aplica. Inciso 3. Aos agentes políticos municipais. Parágrafo 3º. Disposto nesta lei não se aplica. Inciso 3. Aos agentes políticos municipais. Explicação. O inciso 3 define mais uma exceção. A lei não se aplica aos agentes políticos municipais, como prefeitos e vereadores, que têm um regime jurídico diferente. Artigo 2º. Define que os cargos permanentes são organizados em carreiras, mas pode-se criar cargos isolados se for necessário. Artigo 2º. Define que os cargos permanentes são organizados em carreiras, mas pode-se criar cargos isolados se for necessário. Explicação. O artigo 2º estabelece que os cargos de provimento efetivo, permanente, devem ser organizados em carreiras, mas também pode haver cargos isolados, se necessário. Parágrafo único. As carreiras são organizadas em classes de cargos, observadas a escolaridade e a qualificação profissional exigidas, bem como a natureza e a complexidade das respectivas atribuições, na forma prevista na legislação específica. Parágrafo único. As carreiras são organizadas em classes de cargos, observadas a escolaridade e a qualificação profissional exigidas, bem como a natureza e a complexidade das respectivas atribuições, na forma prevista na legislação específica. Explicação. O parágrafo único detalha como essas carreiras devem ser estruturadas.
As carreiras são divididas em classes de cargos, levando em conta a escolaridade, a qualificação profissional, a natureza e a complexidade das funções, conforme definido pela legislação específica.